E agora sim a gente finaliza a nossa interface aqui do nosso aplicativo, que ficou sensacional. Então a gente colocou as animações e também a gente tem toda a área aqui, né, que seria as nossas ações, o nosso header aqui com as movimentações e também a gente tem a nossa lista aqui com as últimas movimentações, que ainda tem um efeito, né, elas começam escondidas e você pode clicar se quiser no item para poder ver essas movimentações ou esconder de novo. Então, ficou sensacional. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje então a gente vai construir aquele aplicativo de finanças, o nosso app aí, a nossa interface do aplicativo. Então bora lá para a gente poder começar aqui com o nosso projeto. Nesse projeto aqui eu vou utilizar o Expo, mas você pode utilizar o React Native CLI se você quiser, pode utilizar o Expo comigo, ou se quiser seguir até melhor, segue o Expo aí junto comigo para ter tudo certinho passo a passo. Beleza? Então, para a gente poder começar, eu já criei um aplicativo com o Expo. Se você está chegando por aqui e nunca criou um aplicativo com o Expo, eu vou deixar passando no card aqui em cima para você ir lá e criar o seu primeiro app com o Expo se você nunca criou. Se não, cria um app com o Expo aí para a gente poder começar. Eu até rodei ele aqui. Deixa eu dar aqui um Run Android aqui no meu caso, para mim rodar aqui no meu Expo. Então vamos esperar, deixa ele rodar aqui no meu Expo. Enquanto ele vai rodando aqui, lembrar vocês que as inscrições da nova turma da fábrica de aplicativo tá com as vagas abertas para você que quer sair do extremo zero, desde todo o JavaScript completo, dominar todo o React Native, desde aplicativos mais básicos a projetos completos com banco de dados, sistema de login, autenticação, projetos que a gente utiliza aqui no mundo real. Então basicamente é um treinamento que a gente vai pegar na sua mão, te ensinar desde o extremo zero a sair pronto para criar seus próprios projetos, pegar clientes ou entrar para o mercado de trabalho. Então, ó, tá aqui embaixo. Então aproveita que as vagas são limitadas e o link tá aqui embaixo para você começar. Beleza? Então bora lá. Maravilha, meu projeto tá rodando já então. Então aqui no meu projeto, dentro do app.js, o arquivo padrão aí, o nosso primeiro componente a ser rodado, né, ele já vem por padrão aqui. Eu só deixei aqui um texto chamado sujeito programador e o style dele, né, o container aqui eu deixei apenas um flex 1 e uma cor de fundo aqui para o nosso item, beleza? Então, para a gente poder começar, a gente vai estruturar o nosso layout sempre de cima para baixo. Então, o primeiro passo é começar a desenvolver o header, né? Onde vai aparecer o nome do cara que está logado, o íconezinho para ele poder depois navegar lá para a página de conta ou de perfil, configurações. Então, é essa parte que a gente vai fazer. Então, aqui no meu app.js, eu não vou fazer tudo aqui. A gente vai criar uma página separada que depois você pode configurar as navegações e ter mais páginas, né? Então, eu vou vir aqui dentro, ó. Vamos clicar aqui fora. Deixa eu até tirar minha câmera aqui para não atrapalhar. Qualquer coisa eu volto, fica tranquilo. Então aqui fora a gente clica aqui, New Folder, vou chamar aqui de SRC. Então dentro aqui vai ficar todos os componentes, todas as páginas. Então aqui dentro de SRC, vou criar aqui um New Folder, vamos chamar de Pages aqui, tá? Dentro de Pages eu vou criar aqui um New Folder, vou chamar de Home. Então criei mais uma pastinha aqui, tá? Dentro de Home, New File, index.js aqui, beleza? Perfeito. Agora, então, vou copiar todo esse nosso app.js aqui e vou trazer aqui para dentro do nosso home aqui, beleza? Vou até mudar o nome do nosso componente, sempre com a primeira letra maiúscula, então home. E aqui na sua pastinha, ó, home, sempre com a primeira maiúscula também, porque é um componente, né? Então, perfeito. E também vou colocar aqui, ó, página home, beleza? No textinho. E eu vou salvar. Maravilha. Vou voltar aqui no nosso app. E agora o nosso app, ó, eu posso vir aqui nele e tirar porque ele não vai ter o estilo. A única responsabilidade desse app aqui vai ser chamar essa página de home para ser executada aqui. Beleza? Então, eu vou vir aqui, vou tirar toda essa parte aqui que a gente não vai ter, tá? De React Native. Vou só importar aqui o nosso home, from, abro aqui, ponto barra para acessar o nosso src, barra pages e barra home. Não precisa deixar barra no final. E aí eu vou chamar aqui para ser executado o nosso home diretamente, tá? Então, vou apagar tudo aqui, chamar o nosso home para ser executado. Simples demais, né? Então, vou salvar aqui. Se a gente voltar agora, posso fechar o app, voltar aqui no nosso app, ó. Tá aqui em cima da nossa status bar. Não tem problema, porque a gente não passou nenhum estilo de espaçamento para ignorar status bar. A gente não fez nada, só temos um texto. Se eu duplicar várias vezes esse texto aqui e salvar, já tá aqui, ó, página home. Perfeito. Então agora o que a gente vai fazer é começar a criar o nosso header, né? Só que o nosso header, concorda comigo que eu poderia criar aqui, mas eu posso reutilizar ele em vários locais? Então é bacana, vamos separar ele em um componente, um arquivo separado, em um trecho de código que vai ser responsável apenas pelo header da nossa aplicação. Concorda? Então vamos lá. Então eu vou deixar essa página home, vou deixar apenas um aqui. Show de bola. E vou vir aqui, ó, src, new folder. Vamos chamar aqui de components, para ficar todos os componentes aqui dentro, tá? Então ficou, ó, src, aí tem components e tem a pastinha de pages. Dentro de components, new folder, vou chamar aqui o nosso
header, né, com a primeira maiúscula. Então, criamos mais uma pastinha aqui, header, dentro dele, new file, index.js, que vai ser o arquivo do componente, tá? Então, vamos criar ele aqui. Então, import from React. Vamos trazer aqui o import do próprio React. E vamos trazer o import do React Native. O que, que a gente quer utilizar por enquanto, tá? Então, vou trazer aqui, por enquanto, uma view. Vou até dar um enter aqui, ó. Uma view, vírgula, enter. Vou dar aqui um style sheet para a gente ter os estilos. E vou trazer também um text, status bar, para a gente manipular um pouquinho a status bar aqui. E por enquanto só, né? Então, vamos lá. Export, default, function. Vou chamar de header com a primeira letra maiúscula. Perfeito. Return. E aí, o que eu quero, né? Então, eu quero ter uma view. Essa view vai ter um text aqui, por exemplo, header do app, beleza? E vou criar o nosso estilo, né? Então, const styles igual style sheet, cuidado com o minúsculo e maiúsculo, ponto create, abro parênteses e chaves, e dentro desse objeto eu coloco os meus estilos, né? Então, por exemplo, container, dois pontos, abre e fecha chaves, e aqui o estilo do nosso container. Por exemplo, eu quero uma cor de fundo, então background color, cuidado que o C aqui é maiúsculo, e aí, a cor que eu quero, que eu separei pra gente, é o 8000FF. É esse roxinho aí, beleza? Vou salvar e vou aplicar na nossa view. Então, vou vir aqui, style, styles, ponto, e aí container. Vou salvar isso aqui tudo e agora vamos chamar esse nosso header para ser executado na home, né? Porque eu quero ela na home. Então, vamos lá na nossa home, não esquece de salvar, e vamos aqui importar, né? Então, vamos lá, import from... ponto barra para descer uma pasta, ponto barra para descer mais uma, acessar a pasta de components e acessar a pastinha de header, né? E agora eu chamo o nosso nome que eu chamei de header aqui, beleza? E agora então eu quero, aqui dentro do nosso home, primeiro item vai ser chamado esse nosso header para ser executado, é isso que eu quero aqui, beleza? Então, salvei aqui, salvei o header e olha que legal, né? Deixa eu reduzir um pouquinho aqui. Olha que massa, já está roxinho ali, então já está escrito aqui. Vamos dar uma melhorada? Não quero que ele fique sobre a minha status bar, eu quero garantir que sempre vai ter um espaçamento além do tamanho da status bar. E como é que eu posso fazer? Se no Android é um tamanho, se no iOS é outro, como é que eu faço para pegar o tamanho da status bar? Então vamos lá, vou vir aqui no nosso header e vamos começar. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos importar a status bar e vamos manipular o tamanho dela. Então vou vir aqui e dar um const, vou chamar aqui de status bar height, beleza? Igual a status bar, vamos chamar aqui o nosso status bar que a gente importou do React Native, e ele tem um ponto current height, ou seja, o tamanho atual, tá? E vou pegar o tamanho atual dela e vou aplicar um pouquinho a mais, para dar, além do tamanho dela, um pouquinho mais de espaçamento, porque olha só que legal. Vou vir aqui, vou salvar, só dessa forma aqui, vamos utilizar essa nossa variável que a gente está pegando o tamanho da status bar. Então, vamos lá embaixo no container e eu vou falar para esse nosso container aqui, para ele dar um espaçamento para baixo, né? Então, ele vai dar aqui, ó, um padding top com o tamanho dessa nossa status bar height que a gente chamou aqui, que é o tamanho da status bar. Então, se eu salvar aqui, você pode ver que ele já, ó, header do app já fica sempre abaixo da minha status bar. Porém, esse nosso status bar.hide aqui, ele só vai ser reconhecido aqui, ó, tá até a anotação, ó, na plataforma Android. E aí no iOS não. Então, o que a gente vai fazer é uma coisa, verificar se está recebendo alguma status bar. Se tiver, a gente está no Android, então beleza, a gente dá um pouquinho mais de espaçamento para desgrudar um pouquinho mais, senão a gente aumenta mais ainda o tamanho do espaçamento. Então, olha que legal. A gente vai vir aqui, vamos fazer uma condição. Se estiver recebendo esse cara, então vou acessar o status bar novamente, ponto current height, ou seja, se recebeu alguma coisa aqui, quer dizer que ele está no Android. Então, eu quero pegar o tamanho e vou colocar aqui mais 22 para dar um espaçamento. Agora, se não, quer dizer que ele não recebeu esse status bar height, quer dizer que o cara está no iOS. Se ele está no iOS, eu vou colocar aqui um 64 de espaçamento da status bar. Beleza? Então, vou salvar aqui. A gente vai dar um espaçamentinho maior aqui. Perfeito. Maravilha. Segundo passo agora, então, bora construir aqui a nossa header. A gente quer o nome do usuário e aqui o íconezinho. Então, dentro aqui da nossa view, vamos apagar. Deixa eu até puxar um pouquinho aqui. Beleza. Vamos criar mais uma view aqui para ter o nosso conteúdo. Então, vou dar aqui um style, styles.content. Já já a gente faz a estilização. Dentro eu quero ter, então, um text, que vai ser o nome do usuário, por exemplo, que está logado, né? Sujeito, programa, prog. Vou colocar aqui. Beleza. E também eu quero ter um botão com o ícone do usuário. Então, vou importar aqui touchable opacity e também vou importar um ícone, né? Então, import from @expo/vector_icons. E eu posso trazer alguns ícones que vêm já instalado no Expo aqui. Então, eu quero trazer aqui o Feather aqui. E aí, vamos lá utilizar essa biblioteca. Então, além do nosso text aqui, eu quero ter depois do text dentro desse nosso content,
uma touchable opacity, ou seja, um botãozinho, e dentro desse botão a gente vai ter um ícone, que vai ser dessa biblioteca, e o name do ícone aqui que eu separei é o user, tá? Preciso passar um size, ou seja, qual que é o tamanho, né? A gente vai passar aqui uns 27, e a cor que você quer. Vou deixar a cor branca mesmo. Então, FFF. Beleza? Vou salvar isso aqui para ver. Salvei aqui. Vamos lá. Ó, tem um íconezinho, que é um botão. Perfeito. E temos aqui o sujeito, que eu até escrevi errado aqui. Sujeito prog. Beleza? E também, quando eu clico aqui, o Touchable Opacity tem essa opacidade muito forte. Eu quero tirar um pouquinho. Então, a gente pode passar uma propriedade chamada Active Opacity. Eu vou passar aqui um 0.9. Vou salvar para ele, ó, ter menos opacidade. Quase nada. E também vou passar um estilo para o nosso text. Então, styles. Vou chamar aqui de username. E também aqui no nosso botão a gente pode dar um estilo, né? Styles. Vou chamar aqui de button user com o maiúsculo aqui. Beleza? User. Agora vamos fazer as estilizações, porque eu quero o quê? Eu quero o nome aqui na esquerda e o ícone na direita. Então, vamos lá embaixo aqui. Eu preciso alinhar os dois itens, concorda? Então, eu já vou passar aqui para mim que se tiver alguma coisa junto com o nosso container, eu vou dar um flex direction row aqui. Quero dar um respiro porque está tudo muito grudado aqui nos cantos. Então, eu vou dar aqui um padding start, ou seja, um espaçamento interno no começo de 16. Ó, já desgrudou ali da esquerda. E padding end de 16 também. Então, se chegar no final, vai ter o mesmo espaçamento que a gente tem aqui no começo. Beleza? E padding bottom de 44 para dar um espaçamento bem maior aí nessa nossa área roxa aí. Beleza? E agora, então, vamos para o nosso content, né? Que é a view, ó, que tem dentro o texto e o botão. Então, vírgula, content, abro e fecho aqui depois dos dois pontos. Flex 1 para pegar o tamanho inteiro da minha tela. Vírgula, align items, center, para a gente alinhar, ó, no centro. Só que eu também quero justificar cada item um ao lado do outro, certo? Então, primeiro passo, vou falar para cada item ser um ao lado do outro. Então, vírgula, flex, direction, row. Com isso, ó, um ao lado do outro. Agora eu quero que cada um fica num canto. Então, vírgula, vou passar aqui o nosso justify content e a gente vai passar aqui para ele, ó, olha que legal. A gente tem space between, que nada mais é, space between, que é um espaçamento entre eles. Então, ó, pode ver que está aqui e tem um espaçamento entre esses itens aqui. Então, cada um ficou lá no seu extremo, que era o que eu queria. Beleza, vou salvar. Depois a gente tem o nosso username, show de bola, vírgula, abre e fecha aqui, nosso username. Font size, vou passar para ele aqui uns 18. Vou passar também uma color de branco, né? Aspas aqui, cuidado, tem que ser dentro de aspas, igual aqui. Vírgula, a gente vai passar também o nosso font weight bold aqui, para ser negrito, né? Então, ó, já ficou aqui. Deixa eu mudar até para um nome melhor aqui. Vamos aqui no nosso header. Vou mudar aqui para Matheus Fraga, sei lá. Então, perfeito. Maravilha. Agora, então, já temos aqui o começo do nosso item. Falta o nosso botão. Vamos lá. Nosso botão aqui embaixo. Vírgula. Button user. Dentro do button user, a gente vai passar uma largura de 44, uma altura de 44, para a gente ter um tamanho, e um fundo para ele, então um background color, a gente pode passar aqui para ele um RGBA, que eu quero não muito branco, né? Eu quero uma opacidade. Então, 255, 255, 255 é o branco. Vírgula, eu posso dar uma opacidade, então 0.5, para ficar, ó, um pouquinho transparente. Vírgula, agora eu quero alinhar o nosso item no centro. Então, justify content center e vírgula align items center também. Então, tanto vertical quanto horizontal fica aqui no centro do botão. E agora falta arredondar, né? Então, vírgula, vou pegar aqui o nosso border radius para arredondar a nossa bordinha, 44, que é o número dividido por 2, que a gente vai ter o número exato para virar uma elipse, né? Então, olha lá que legal, show de bola, era isso que a gente queria. E agora a gente já finaliza aqui o nosso header, né? Deixa eu clicar 2 vezes no R aqui, ou você pode dar um Ctrl M, ó, reload aqui para dar uma atualizada, e a gente já tem o nosso header. Perfeito. E agora, então, para não ficar estático, eu quero que o usuário me mande aqui nesse header qual que é o name do usuário. Então, eu quero que seja, por exemplo, Lucas Silva, tá? Vou mandar essa propriedade name que tem o nome do usuário que você quer que esteja logado. Então, vou salvar. E agora, aqui no nosso header, eu recebo através das propriedades. Então, abro chaves para desconstruir do JavaScript e vou pegar, então, a propriedade que eu mandei, que se chama name. E agora, em vez de mandar aqui o nome diretamente, abro e fecho chaves e vou exibir o name que eu estou recebendo. Então, se eu salvar, ó, Lucas Silva. Se você mandar outra coisa, por exemplo, Lucas Teste, vou salvar Lucas Teste. Então, fica bem mais personalizável esse nosso componente aqui e reutilizável, né? Então,
Vou deixar aqui Matheus novamente, Matheus Henrique, sei lá, qualquer coisa, eu tô inventando aqui. Então, Matheus Henrique e o nosso botão. Agora, vamos para o próximo. Então, eu vou fechar o meu header aqui. Fechei meu header, beleza. Agora, então, eu quero tirar esse texto aqui e eu quero também criar um componente separado para a gente exibir aqui qual que é o balanço, né, de gastos e de saldo. Então, eu vou criar aqui um componente, ó, dentro de components, new folder, vou chamar aqui de balance. Show de bola. Então, dentro de balance, new file, index.js, e vamos criar um componente aqui também. Então, para a gente agilizar, vou dar aqui um snippet que eu tenho, que é o rn_func, e eu vou dar um tab, e ele cria para mim já um componente pré-estruturado. Então, se você quiser instalar também, eu estou utilizando uma extensão aqui, só procurar aqui nas extensões, sujeito programar, vamos ver se vai aparecer aqui para a gente, sujeito programador, e aí você vem e instala aqui que você ganha esses snippets, tá? Então, se você digitar aqui, ó, digitar aqui novamente, rn_func, e der um tab, ele cria para a gente um componente com o nome da pasta aqui, beleza? Então, balance, vou tirar aqui que eu quero abrir essa view, vou colocar aqui um text aqui dentro, que vai ser teste componente, vou importar aqui também, ó, vou dar um enter, a view novamente, e o text aqui novamente, vírgula, style sheet, e vou criar um estilo aqui só para a gente já deixar criado, né? Então, const styles igual stylesheet.create, abro parênteses e abro chaves, vou dar aqui o nome de container, dois pontos, abre e fecho aqui, e eu vou passar aqui para ser exibido nessa nossa view, styles.container. Beleza, vamos salvar, e agora a gente pode chamar ele para ser executado na home para a gente poder visualizar e continuar, né? Então, vou salvar aqui, lá na nossa home a gente importa também, então, ó, import, chamamos de balance, vou dar um tab aqui, ó, já me sugeriu, deixa eu conferir aqui, né, se tá certo, components /balance, isso mesmo. Então, perfeito. Vou chamar aqui embaixo do header, ó, vou até dar um espaço para vocês, para ficar bacana aí no vídeo, e eu vou salvar. Salvo os dois arquivos e, ó, teste componente. Perfeito. Só que eu quero que o meu teste componente, ele seja um carinha, um card, né, um branco ali de fundo, e seja um pouquinho para cima, né, que ele fique em cima desse roxo também. Então, vamos lá no nosso balance e vamos começar a construir esse cara. Então, aqui, o primeiro passo, eu vou dar aqui um background color de branco, então FFF, para mim pegar ele como branco, perfeito. E dentro desse nosso container aqui, deixa eu tirar esse cara aqui, a gente vai ter alguns itens. Primeiro, a gente vai ter uma view, que vai ser a primeira área, né, que vai ser uma área onde vai ter, por exemplo, o saldo do cara, qual que é o saldo dele. Então, dentro dessa view aqui, já vou dar um style só para a gente não esquecer de estilizar, styles. Vou chamar aqui de item. Beleza? E dentro, então, vou abrir aqui um text. E dentro desse text vai ser, então, um label chamado saldo aqui. Styles. Vou chamar aqui de item title, com o T maiúsculo. Deixa eu até dar um espaçamento, ó, só para ficar fácil para vocês no vídeo. Criamos uma view, dentro temos um texto. E dentro ainda dessa nossa view, eu vou criar mais uma view aqui, para a gente poder colocar, vou até dar um tab, ó, nessa nossa view, para a gente poder colocar qual que é o saldo dele, qual que é a moeda, por exemplo. Então, vou criar aqui um text. Vai ser nosso R e o cifrão, né? Simbolizando que é real. Styles aqui, ponto currency symbol. Beleza? Para a gente utilizar depois. E aí vamos ter mais um text aqui, que vai ser de fato qual que é o saldo dele, né? Por exemplo, 15.000,00. Beleza? E aí vamos dar um estilo aqui. Então, styles.balance. Perfeito. Então, pensa que agora a gente fez a nossa parte da esquerda, que vai ser o saldo. O da direita eu quero que seja, então, por exemplo, os gastos dele. Então, o que a gente vai fazer? Bem parecido. Só que agora a gente vai vir aqui, ó, vamos copiar essa div aqui e duplicar para baixo. A gente duplica aqui para baixo e aproveita o mesmo estilo aqui, só que aqui eu quero que seja, então, gastos, né? O nosso item title, gastos. E dentro aqui a gente tem o nosso símbolo, beleza? E qual que é o gasto? Então, vou colocar aqui os gastos aqui, por exemplo, 390. 390 aqui. Beleza? Simples, né? E agora, vou salvar isso aqui e tá tudo aqui um embaixo do outro. Vamos agora estilizar porque eu quero cada view de item um ao lado do outro. Então, vamos lá. Primeiro, o nosso container, que é quem está por volta de todo mundo. Ó, o container é o cara que está aqui, ó, por volta, que é o pai de todo mundo. O container, eu vou vir aqui, vou falar, olha, se tiver mais algum item, flex direction row, se tiver alguma coisa do lado dele, vírgula, vou passar também justify content space between, para a gente ficar cada um em um lado, igual a gente já conheceu aqui no nosso header, só que eu quero manter os espaçamentos, então, vírgula, padding start aqui, eu quero que seja 18, padding end 18.
Não esquece das vírgulas após cada item aqui. E também quero subir o item um pouquinho. Então, vírgula, margem top, vou dar aqui para ele menos 24. Vírgula aqui, e ó, a gente dá uma subidinha legal aqui. Só que eu quero desgrudar, porque eles estão grudados aqui, né? Então, vou dar uma vírgula, margem start, ou seja, no começo de 14, ó, já desgrudei, vírgula, margem end de 14 também no final. Então, a gente já desgruda aqui. Agora, falta aqui a gente colocar ele mais arredondadinho, né? Então, vírgula, border radius de 4 e dá um espaçamento interno em cima e embaixo. Então, padding top 22, vírgula, padding bottom de 22. Então, a gente dá um espaçamento tanto em cima quanto embaixo aqui. E eu vou mudar para que toda a nossa home não seja o fundo branco. Então, eu vou na nossa home aqui e o nosso fundo aqui, eu vou usar o FA, 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 que é o fundo um pouquinho mais cinza ali. Então, agora sim, a gente tem toda a nossa home com fundo, que é um FA. E agora sim, no nosso balance aqui, o container tem o fundo branco para a gente ter aquele destaque. Então, agora eu consigo ver aonde que está a área desse nosso container, ó, e embaixo a gente tem a nossa home. Maravilha. Se você quiser subir um pouquinho mais, você pode estar aqui no seu margin top, que a gente deu aqui, ó, menos 24, poderia ser mais, menos 28, ele vai subir um pouquinho mais. Eu gostei do menos 24, que é um tamanho que ficou legal, não ficou muito próximo aos nossos itens do header aqui. Beleza. E eu vou passar também z-index, vou passar 99, para sempre essa nossa área, esse nosso box do nosso container, ficar sobre todo mundo. Então, nada vai ficar em cima dele, ele que vai ficar em cima de todas as camadas da nossa interface. Agora, vamos para os itens dentro, né? Então, para o nosso próprio item. Então, vírgula, item aqui, que é cada área, né? O item é responsável por esse container aqui, esse aqui e esse aqui. Dentro a gente tem saldo e qual que é de fato o saldo. Então, vou deixar ele aqui vazio, ou você pode tirar aqui, para primeiro a gente utilizar os tamanhos do nosso texto aqui. Então, vamos lá, vamos aqui em cima, vamos pegar o item title para ficar mais fácil da gente organizar. Então, item title, e aqui, primeira coisa, vou dar um font size para ele, de uns 20, que eu quero bem maior, né? E color, eu separei para ele aqui, DA, DA, DA. Vou salvar, então um pouquinho mais cinza ali. Isso aí. Agora, vamos dar um vírgula, a gente tem aqui embaixo depois uma view. Eu vou colocar para essa view aqui, um style, styles.content, do conteúdo, e vou copiar esse nosso estilo para a gente colocar na de baixo também, né? Porque tanto essa aqui, quanto essa daqui dos nossos saldos, também tem que ter o mesmo estilo. Então, vou salvar, depois aqui do title, vírgula, content, abre e fecha aqui. E nesse content, o que eu quero fazer é alinhar os itens um ao lado do outro, que é o nosso símbolo e qual que é o valor de fato. Então, flex direction, ó, row, um ao lado do outro. Perfeito. Vírgula, eu quero também dar um align items center para a gente garantir que eles vão ficar na base do centro aí. Vírgula, agora a gente pode acessar qual que é o nosso símbolo, né? Então, o símbolo a gente colocou até um estilo chamado currency aqui. Vamos lá, vírgula, abre e fecha aqui. Vou passar color para ele, DA, 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 vírgula, margin right para desgrudar do nosso saldo ali, do valor em si, de 6. Então, ó, já desgrudou aqui. E agora vamos aumentar o tamanho do saldo de fato. Então, vamos aqui, a gente chamou de balance. Vamos lá, vírgula, balance aqui. Vou dar um font size de 22. Então, ó, já vai crescer bastante, vírgula, color aqui. Eu quero que o balance aqui, então vou abrir aqui aspas, seja referente ao saldo. Então, para esse cara, eu vou passar aquele verde. Então, 2 e CC71. Então, olha que legal. Ficou bacana. Só que o meu gastos aqui, eu quero que seja outra classe. Então, aqui você pode colocar gastos ou até expenses aqui. Então, para gastos, né? Aqui no de gastos. E vou criar uma para ela. Então, expenses aqui. Abre e fecha aqui. Vou passar mesmo tamanho. Então, font size 22, vírgula, color. Só que aí vermelho, né? Já que é referente a gastos. Então, E74, C3C. Vou salvar. E beleza, ó, o gastos fica vermelho e o saldo fica aqui todo em verde. Então ficou bem legal. Deixa eu dar um Ctrl M aqui e um Reload. E aqui basicamente a gente finaliza já agora a nossa área do saldo e dos gastos. Só que também aqui no seu Home eu não quero deixar fixo, né? Então eu quero passar aqui, quero que o usuário passe para mim qual que é o saldo. Então, por exemplo, o saldo aqui, eu quero que ele me informe qual que é o saldo. Então, por exemplo, vou colocar aqui 9.250,90. Beleza? Esse é o saldo. E qual que é o gastos? Então, gastos aqui, vou passar uma string, menos 527,00. É isso aqui. Então, esses são os meus gastos. Vou salvar e agora a gente pode acessar essas propriedades lá no nosso componente. Então, no meu componente agora, eu quero abrir chaves e receber essas propriedades. Eu chamei de saldo, né? Eu acho que foi saldo, né? Deixa eu ver aqui. Saldo e gastos. Beleza. Então, saldo, vírgula, gastos aqui.
Maravilha. Então agora vou tirar aqui esse número fixo, abre e fecha o chaves para a gente colocar aqui um JavaScript e aqui dentro primeiro vai ser o saldo. Perfeito. Ó. Vou até dar um Enter aqui no nosso texto só para ficar fácil para vocês organizarem aí e enxergarem no vídeo. Então vamos no de baixo, vou tirar aqui o número fixo, vou dar um Enter, abre e fecha aqui, vai ser o nosso gastos. Vou salvar e olha que legal, né? Já está aqui 9.250 e menos 527. Então ficou muito massa já. E agora falta a parte da nossa listagem de últimas movimentações. Então aqui no nosso home, posso fechar o balance já, vamos no home. Aqui a primeira coisa eu vou ter um title, porque eu quero ter um título, né? Por exemplo, últimas movimentações. Então text, últimas movimentações. Vou dar aqui um style para ele, styles.title. Vamos lá estilizar esse cara. Então aqui embaixo no nosso home, vírgula, title, abre e fecha aqui para ele. E nesse title, né, só deixar ele um pouquinho maior. Font size aqui de uns 18. Font weight bold para deixar negrito, para ficar legal. E falta os espaçamentos. A gente está seguindo o padrão aqui de 14, né? Então, vírgula, vou dar aqui um left de 14, margin right de 14 também, caso chegue no final. E aí, vou dar uns grudadinhos aqui de cima do nosso card. Então, vírgula, margin top de uns 14 também. Então, perfeito, ó, já ficou bem melhor. E aqui embaixo vai a nossa lista. Então, como a gente ainda não tem uma lista, vamos criar uma fictícia aqui para a gente poder ter alguns itens, né, e listar aqui. Então, vamos aqui em cima do nosso home, eu vou criar aqui uma variável const, vou chamar aqui de list. Vou criar aqui um array. Vamos criar o primeiro objeto, vou dar um ID de 1, vírgula, label, por exemplo, boleto, conta, luz, sei lá. Vírgula, vou dar aqui um value, que seria qual que é o valor, né? Vou passar aqui o value e aqui eu vou passar então 300,90, vírgula aqui. Além do value, eu quero uma date, por exemplo. Vou mandar aqui já formatada, 17/09/2022. Beleza? Vírgula. E o type aqui, por exemplo, para ser despesas ou receita. Então, vou colocar type 0, que quer dizer despesas. Beleza? Ou gastos, né? Tanto faz. Vamos dar aqui um vírgula, vou copiar esse aqui, vamos colocar mais um objeto dentro dessa array, que vai ser o ID 2, que vai ser aqui, por exemplo, Pix cliente X, beleza? Vou colocar o Pix aqui, Pix cliente X, e aí vai ser type 1, que seria receita, né? Ou seja, está recebendo, entradas, né? Receita, barra entradas. Vou colocar aqui um valor de 2.500,00, 2.500, perfeito. Vamos colocar mais um aqui só. Vou duplicar aqui de novo. ID 3. Vou colocar aqui que vai ser outra entrada, por exemplo, salário. E vou colocar aqui, por exemplo, 7.500, 7.200. Beleza? Então, coloquei um salário aí. Maravilha, então a gente tem 3 movimentações aqui na nossa lista e agora vamos criar a nossa listagem aqui. Maravilha, então como se a gente estivesse recebendo essas listas, esses dados de uma API que seja, e a gente tratou, recebemos esses dados e agora a gente quer distribuir e formar a nossa lista aqui com as últimas movimentações com o estilo que a gente deseja mostrar e depois adicionar as animações. Então vamos lá, para a gente poder usar essa lista aqui e trabalhar e criar uma lista que tem performance, que pode ser grande, depois pode ter um infinite scroll, né, que você vai rolando, ele vai buscando mais. Então a gente vai utilizar o flat list para trabalhar com listas aqui dentro do React Native. Então bora lá, bora criar. Então o próximo passo, agora que a gente já montou a nossa lista, agora a gente vai importar do React Native o nosso caro flat list. Então vamos descer aqui embaixo, depois do nosso text, né, que é onde eu quero exibir, eu vou trazer então o nosso flat list. Ele fecha aqui nele mesmo. Vou dar um enter aqui para a gente passar as propriedades. Primeiro, vou dar um style aqui para ele, styles. Vou chamar de list. Para esse list aqui, eu só quero garantir a mesma margem para a gente seguir o padrão da interface, né? Então, vou já criar aqui, vírgula, list. Opa, escrevi errado aqui. List. Eu quero dar então um margem start, que vai ser 14. Opa, 14. Vírgula, margin end de 14 também, para deixar esse mesmo espaçamento da nossa interface, que a gente está deixando esse respiro aqui, beleza? Então, show de bola. Próximo passo aqui, a gente precisa passar a propriedade data, que é onde está a array que você quer fazer a sua listagem, que a gente chamou aqui de list na nossa variável, né? Simbolizando os itens da nossa lista. Eu vou passar o nosso list aqui. Segundo, key extractor. Cada item da nossa lista precisa ter um ID ou uma chave. E o React pede para essa ID ou para essa chave ser sempre uma string. Eu já coloquei ele aqui
como um número, para a gente já conseguir tratar isso. Porque vai que você não recebe, né, como um número. Então, a gente já pode acessar essa propriedade aqui. Eu recebo o item, então eu recebo o item aqui dentro. E aí eu quero fazer, então, dar uma string e passar esse item.id, no nosso caso, converter ele para uma string. Então, a gente está garantindo que cada item vai ter um ID, só que vai ser também uma string, para o flat list se entender lá e também conseguir se organizar. E depois disso, a gente vai passar aqui também shows vertical scroll indicator falso, para ele não ter aquela sua barra de rolagem, igual a gente tem no navegador, né? A barrinha de rolagem, essa barrinha aqui, eu não quero que tenha na minha lista. E depois eu quero passar então o render item, que é o famoso cara que vai de fato passar em cada item e renderizar o componente que você deseja. Então ele vai passar no primeiro e você pode ter acesso às propriedades para mostrar no seu componente, depois vai passar no segundo e depois até acabar a sua lista, né? Então o render item aqui a gente recebe uma função anônima nele. E dentro dele a gente pode pegar algumas coisas como a posição do item que está sendo passado, qual que é o item de fato. Então eu quero pegar apenas o item. Então vou abrir chaves aqui, eu quero pegar apenas o item. Eu não quero mais nada, então eu quero apenas o item. E depois da nossa arrow function aqui, qual que é o seu componente que você quer renderizar. Por exemplo, vou dar aqui um text diretamente, teste. Vou salvar. E olha só que legal, ele renderizou o teste 3 vezes. Por quê? Porque o render item, ele passou no primeiro, renderizou. Passou no segundo, renderizou. Passou no terceiro, renderizou. E aí acabou, parou aí. Então ele vai passar em todos os itens e renderizar. E dentro dessa item aqui a gente pode ter acesso. Olha só que legal. Vou tirar esse teste aqui. Vou abrir chaves, item, ponto. Vou acessar, por exemplo, item.label. Vou salvar. E olha que legal. Boleto, conta de luz. Se a gente subir, ó, boleto, Pix, cliente e salário. Então eu consigo acessar os itens aqui, tudo que eu tenho de propriedades, ó. Se eu der um ponto espaço aqui, ó, um Ctrl espaço, ó, tem acesso a todas as propriedades. Só que eu não quero, claro, criar aqui o nosso style aqui do componente. Vamos criar um componente separado, num arquivo separado. Então vamos lá, deixa eu tirar aqui. Vou deixar o text aqui, teste por enquanto. Vou salvar. E agora vamos lá em components e vamos criar, por exemplo, vou chamar aqui de new folder, movements. Dentro desse movements, new file index.js. Vamos lá criar o nosso componente. Então, rnfunc aqui para a gente criar o nosso componente. Vou dar aqui um enter para a gente poder importar aqui um view, text, style sheet. Vamos criar já o nosso style sheet aqui embaixo também. Const styles igual stylesheet.create. Abre chaves aqui. Container. E já vou colocar aqui na nossa view, né? Só para não esquecer. Vou dar aqui o nosso teste 1, 2, 3, beleza? E também styles.container, que por enquanto não tem nada, tá? Então, vou salvar, chamei aqui dentro de components, a pastinha chamada movements, e dentro tem um index, que é o componente. Vamos salvar agora, e a gente vai chamar ele para ser executado aqui, dentro desse cara aqui da nossa render item. Então, vou importar o nosso componente, movements, importamos ele aqui, agora eu vou chamar ele aqui, ó. Vamos lá. Movements, abro aqui, vou salvar. Então, ó, salvei, já mandou teste 1, 2, 3, teste 1, 2, 3, teste 1, 2, 3. Perfeito. Só que eu quero mandar o meu item para lá para mim receber, igual a gente usou aqui, né? Eu vou mandar uma propriedade, por exemplo, chamada data, que vai receber todo o nosso item lá para mim poder manipular. Então, eu vou salvar e agora eu posso utilizar esse nosso data, que tem acesso a todas as propriedades para você poder usar e mostrar lá no seu componente. Então, se eu salvar aqui, agora a gente pode vir aqui, receber aqui o nosso data e eu usar, por exemplo, abre e fecha chaves, data.label. Vou salvar e ó, voltou a aparecer. Então, perfeito. O próximo passo agora é, de fato, a gente criar agora o nosso estilo. Então, vamos lá. Vou importar aqui também mais um touchable opacity, para a gente ter um botãozinho, né? Perfeito. E vamos lá começar. Por volta de tudo aqui, a gente vai ter um botão. Então, eu vou importar ele aqui, ó. Não vai ser uma view, e sim vai ser um botão, porque a gente vai poder clicar para esconder o valor e também mostrar o valor depois. E também, primeiro aqui, além do nosso text aqui, eu vou passar o text.date aqui, que é a data que foi registrado essa movimentação. Vou dar aqui um style para ela, styles.date. Vou salvar só para a gente ver, ó. Já está aparecendo aqui. Ah, para ficar legal, vamos até mudar as datas dos itens, né? Eu vou vir aqui, ó, vou botar aqui 22 do 9, vou colocar aqui 20 do 9 e aqui 17. Então eu vou salvar, só para a gente ter datas diferentes aqui, vai ficar legal. Vamos voltar. Então depois aqui desse text aqui, eu quero ter a nossa view dos nossos conteúdos, né? Então eu vou dar um style aqui, styles
content. Opa, content aqui. E dentro do content eu quero o quê? A gente quer, então, qual que é o label e depois qual que é o valor de fato. Então, o primeiro passo, o nosso text, que vai ser o nosso, abre e fecha aqui, data.label. E aí a gente vai ter aqui um style, né, para não esquecer, styles. Pode chamar de label mesmo, beleza, para ficar bem fácil a gente se localizar. Depois, então, eu vou ter aqui mais um text, que vai ser, de fato, o valor, né? Então, eu vou dar aqui para ele um abre e fecha chaves, data.value. Perfeito. Vou dar um enter aqui para ficar mais organizado esse nosso data.value. E vou dar aqui um style, styles. Vou chamar aqui de value. Beleza? Vamos salvar. Então, ó, já apareceu tudo para mim. E agora vamos organizar, né, os nossos itens, começando pelo nosso container aqui. Então, vamos no container. Vou falar para ele ter aqui um flex 1, para ele ocupar o tamanho inteiro da nossa tela, da nossa interface. Margin bottom de cada item de 24, para a gente desgrudar cada item aí. Border bottom width de 0.5, para a gente ter, ó, cada um tem uma bordinha embaixo. E border bottom color, eu vou passar aqui o nosso DA, que a gente está utilizando para deixar um pouquinho mais apagado ali. Perfeito. Vírgula, a gente tem agora a nossa view aqui, ó, que a gente chamou de content, né? Então, vírgula, content, a gente abre aqui. E o nosso content aqui, então, vou dar aqui um flex direction, row, um ao lado do outro aí, que dentro do content a gente tem o label e o valor. Então, ó, o label tá aqui, ó, salário, Pix, e o valor tá do lado. Faltou eu colocar aqui, além do value, aquele R e o cifrão aqui para ficar legal, né? Então, perfeito. Vírgula, além do flex direction aqui, eu também quero alinhar cada item do seu lado. Então, justify content, vou dar aquele nosso space between, para dar um espaçamento entre esses itens aí. Vírgula, margin top, vou passar de 2. E margin bottom aqui, vou passar 8 para dar uma desgrudada embaixo também. Então, maravilha. E agora, vamos para o nosso date. Então, vírgula, date, a nossa data ali. Eu vou colocar a cor DA. E font weight bold aqui para ser negrito. E agora falta o label. Então, vírgula, label aqui. O label é o que está mostrando o que é, né? Se é salário, qual que é a descrição desse item, da movimentação. Font weight bold aqui para ser negrito. A cor já vai ser preto mesmo. E font size, eu vou passar aqui um pouquinho maior, que é 16. Que o padrão que a gente tem é 14, né? E aí eu vou passar um pouquinho maior, que é 16. Show de bola. E agora o value, né? Então, vírgula, value. Eu quero, então, dar um font size de 16. Color, aquele nosso verde. Então, 2ECC71. Vírgula, font weight bold aqui. Beleza? Então, show de bola. Só que a gente tem coisas que não é entrada, né? Se você lembrar aqui, a gente tem coisas que é saídas, né? Que é, cadê? Despesas. E despesas eu quero que seja vermelho. Então, a gente pode fazer renderização condicional. Eu vou criar mais um aqui, que a gente vai chamar aqui de expenses. Vai ser as nossas retiradas, despesas, né? E eu vou pegar o mesmo estilo aqui, ó. Só que vai mudar alguma coisa, né? Mesmo tamanho, só que a cor vermelha. Então, E74, C3C. Vou salvar aqui. Então, beleza. E agora, o que que eu vou fazer? A gente vai fazer uma renderização com base em uma condição para mostrar verde ou vermelho. Então, a gente sabe que vermelho tem que ser quando o type é igual a 0. E verde tem que ser quando o type é igual a 1, que daí é a entrada, a receita. Então, vamos lá. Vou dar aqui um enter aqui para a gente fazer uma renderização em linha aqui no nosso estilo. Eu vou falar, olha, vamos apagar aqui. A gente vai aplicar. Se o data.type for igual a 1, quer dizer que é receita, né? Então, abre interrogação, styles.value, que eu quero ele verde. Agora, 2 pontos quer dizer se não for igual a 1, quer dizer que é retirada. Então, styles.x, x, eu escrevi errado lá, deixa eu ver aqui, eu escrevi errado, expenses aqui, beleza? Então, expenses aqui. Vou salvar, então olha só, tudo que é retirada, que o type é igual a 0, que é uma despesa, a gente coloca em vermelho aqui. Então, fica bem legal. O que mais que a gente pode arrumar aqui? Eu quero que quando for despesa, tenha um menos aqui na frente. Então, a gente pode fazer mais uma renderização condicional. Vamos lá, aqui dentro, abre e fecha o chaves. Quando data.type for igual a 1, quer dizer, então, que ele é receita. Então, vou abrir aqui nosso template string, que é a nossa crase. Vou colocar o R e o cifrão. Cifrão, abre e fecha o chaves para a gente colocar algo JavaScript, data.value, que é o valor de fato. Agora, 2 pontos, quer dizer, se não, aí o que eu quero fazer, vou copiar aqui, nosso cifrão com data.value, só que antes aqui do nosso cara, eu vou colocar o menos, que eu quero que seja o menos também. Então,
Vou salvar. Olha só que legal. Quando é retirada, antes do valor, ó, tem o nosso menos aqui. E quando é entrada, fica só verdinho, padrão. Então já fica bem legal, né? Então tudo é um botão também que a gente vai poder clicar. E eu também quero que, quando comece a nossa interface, eu comece escondido esses números, para não ficar legal, né? Mostrando os números aqui aparente. Só quando você clique. Então a gente vai trabalhar com estados para ter algo dinâmico, onde conforme eu clique, eu quero que mostre qual que é o valor. Senão eu quero que fique escondido. Então a gente vai trazer aqui, vírgula, abre e fecha chaves do React e use state, para a gente trabalhar com estados, ter algo dinâmico, mutável dentro da minha aplicação. Então, vou criar aqui, const, vou chamar aqui de show value, set show value, para a gente poder trocar o valor, igual use state, e ele começa como falso, porque eu não quero que comece mostrando, concorda? Então, perfeito. Vou vir aqui embaixo, vamos aqui. Então, aonde que está mostrando o valor? Não é esse nosso text aqui? Então, o que eu vou fazer? Vou copiar aqui todo o nosso text, ó. Vou copiar ele inteiro, copiei. Vou abrir e fechar chaves, vou falar, olha, show value tá true. Se tiver, abre parênteses, fecho aqui. Quer dizer que se tá true, eu quero mostrar as nossas despesas. Então, eu vou colar aqui aquilo que eu copiei. Então, se tá true, eu quero mostrar os valores de fato. Agora, depois dos parênteses, 2 pontos, abro mais um parênteses, quer dizer que ele tá falso. Se ele tá falso, eu não quero mostrar, eu quero mostrar algo cinza ali, por exemplo. Então, se ele não tá, eu quero mostrar aqui uma view. E essa view aqui, eu vou fechar ela aqui diretamente mesmo. Vou dar um enter aqui embaixo, view aqui. Perfeito. Então, ó, só uma view que abre e fecha aqui, não faz nada por enquanto. E eu vou dar aqui um style para ela. Styles. Vou chamar aqui de skeleton, para a gente poder fazer o estilo dela. Então, vou salvar e ó, já sumiu. Vamos dar aqui um vírgula, skeleton aqui, 2 pontos, abre e fecha. Eu quero dar, então, uma margin top de uns 6. Eu quero dar um width de uns, por exemplo, 80. E uma altura de 10 aqui. E qual que é a cor, né? Então, background color, quero que seja o nosso DA aqui. Só que também vamos dar uma arredondada, né? Border radius aqui, de uns 8 aqui para ficar legal. Então, vou salvar. E olha que legal, a gente já tem aqui ele como cinza, tá? Só que eu não consigo mais ver os nossos valores. Por quê, Matheus? Porque a gente começa a aplicação, o show value começa como falso. E a gente faz, olha, show value tá true ou tá falso? Se ele tá falso, mostra essa view que não tem nada, que é essa corzinha aqui, só isso. Agora, se ele mudar para true, se eu mudar na mão aqui, ó, true, e eu salvar, aí eu volto a enxergar. Então, o que eu tenho que fazer? Deixa eu voltar aqui para falso de novo. Toda vez que eu clicar no meu item, eu quero mudar essa propriedade para true, para exibir o meu valor. Então, aqui no nosso touchable opacity, eu posso clicar e mudar o valor. Então, on press, abro aqui, abro uma função anônima, e eu vou dar aqui set show value. Toda vez que você clicar, eu posso pegar o valor atual que eu tenho, então show value, e usar o negação. O que eu estou fazendo? Basicamente aquela função de toggle que a gente conhece, né? Que é toda vez que você clicar, se ele está falso, vai para true. Se está true, você muda para falso. Então toda vez que você clicar, ou vai esconder, ou vai mostrar de novo. Então olha que legal. Vou salvar. Se eu vier aqui, clicar de novo, ó, ele mostra o item. Se eu clicar de novo, ele esconde o item. Então, fica bem legal já a nossa interface. Toda vez que a gente abre o app, ó, vou salvar aqui e vou dar aquele nosso Ctrl M e Reload, só para a gente atualizar, né? Se o cara estivesse entrando, ó, entra escondido. Clicou, mostra o item. Ou se ele clicar de novo, ele esconde. Se ele clicar em todos, ele mostra todos os itens. Então, fica bem legal já a nossa interface. Então, agora, falta a gente dar um espaçamento legal aqui em cima e fazer as nossas ações, né? Então, vamos salvar aqui. Vou fechar. Vamos agora aqui no nosso flat list. Aqui no nosso title, eu vou dar um vírgula, margin bottom aqui, vou passar 14 também. Então, já que a gente está passando na esquerda, na direita, em cima e embaixo, 14, eu vou passar margin 14 em todos os lados. Então, salvei, e isso a gente dá o espaçamento aqui da nossa lista aqui. E agora faltam as nossas ações. Bora lá criar as nossas ações para finalizar esse projeto aqui. Então, vamos lá. Ele vai ficar sempre em cima dos nossos title aqui de movimentações. Então, embaixo do Balance, a gente pode criar um componente para as nossas ações e ficar aqui, que é aquela ação que vai scrollar aqui com o que você pode fazer, pagamento, Pix, o que tiver, você pode colocar aqui. Então, vamos lá. Components, eu vou chamar aqui de New Folder, vamos chamar aqui de Actions, New File, index.js. Vamos chamar aqui rnfunc, né, para a gente criar o nosso componente. Vou importar aqui os itens. View, text, style sheet,
touchable opacity. Vamos já trazer aqui a nossa view. Colocar aqui um style para ela. Styles. Deixa eu criar ele aqui embaixo, né? Então, const styles igual stylesheet.create. Abre o parênteses e chaves. Container aqui. Styles.container aqui. Vou colocar aqui embaixo. Text. Teste aqui, só para a gente ver. Eu vou salvar. Vamos na nossa home. Vou importar agora aqui. Import actions aqui. Então, importamos as nossas actions. Agora, eu vou chamá-la para ser executada em cima aqui do nosso últimas movimentações. Então, vamos lá. Actions aqui. Vou salvar. E, ó, já apareceu ela aqui. Então, bem legal. Agora, vamos fazer ela aqui. Primeiro passo, a gente quer que ele tenha aquele scroll horizontal de lista. Então, eu vou trazer aqui, vírgula, um scroll view aqui para utilizar nessa nossa interface. Então, vou usar aqui um scroll view por volta de todo mundo. Vou falar para ela, olha, horizontal, como true, ou seja, a nossa listagem vai ser horizontal. E shows horizontal scroll indicator como falso, para não ter aquela barrinha de rolagem igual a gente tem aqui nessa aqui. Então, não quero que tenha barra de rolagem. Perfeito. Segundo passo, vamos criar aqui o nosso botão. Então, touchable opacity. E dentro do botão, a gente vai ter o que é cada item. Então, vou importar os ícones aqui que a gente pode utilizar. From @expo /vector icons aqui. Eu separei algumas bibliotecas para a gente utilizar. Vou usar aqui a nossa ant design. Então, vamos lá. Dentro do nosso botão, primeiro passo, eu vou ter aqui uma view. Vou dar um style para ela. Styles. Vou chamar aqui de área button. E para o nosso botão, também para não esquecer, styles.action button aqui. Vou até dar um espaço aqui para ficar legal para vocês aí, que a gente está criando. E dentro dessa nossa view, eu vou ter então o nosso ant design, com o name, que é o nome do botão. Eu separei aqui um add folder, size de 26, e a color vai ser preta do nosso ícone aí. Beleza? Fora da view, dentro do botão, falta qual que é o label, né? Ou qual que é o nome do botão aí. Então, vai ser, por exemplo, entradas. E aí, eu vou colocar aqui um styles.button label. Ou até label button, para ficar melhor. Perfeito? E agora, então, vamos criar essa nossa estilização. Se eu salvar, tá aqui o nosso carinha. Vamos estilizar. Primeiro, o nosso container. Então, o nosso container aqui, ele vai ter uma max height aqui de 84. Então, o scroll view vai ter uma altura máxima de 84. Deixa eu reduzir aqui para a gente poder ir vendo ao mesmo tempo. Vírgula. Margin bottom aqui para desgrudar do item de baixo. 14, que é o padrão que a gente está usando aqui. Margin top de 18, para a gente desgrudar de cima também. Padding end de 14 e padding start de 14 no começo para a gente manter o espaçamento da nossa interface. Perfeito. Agora, então, vamos para o nosso action button. Então, vírgula. Action button aqui. O action button nada mais é do que o botão em si. Então, tudo está dentro dele. O view e também qual que é o label aqui. Eu quero que um item seja abaixo do outro, só que eu quero centralizar. Então, vou dar aqui o nosso align items, ou seja, alinha para a gente esses dois carinhas, ó, no centro. Beleza? Então, o que tem dentro dele, que é a view e o ícone e o texto, a gente alinha no centro. Perfeito. Vou criar mais um aqui só para a gente ter dois itens. Então, vou duplicar esse botão. O segundo botão aqui, eu vou chamar ele de... No label aqui eu vou colocar compras. E o add folder aqui dele, o name do botão vai ser tag SEO, também do ant design. Então, vou salvar aqui. E ó, a gente tem os dois ícones aqui. E aí, eu quero desgrudar quando tiver mais itens, para não ficar com os itens grudados. Então, no action button aqui, vírgula, margin right, ou seja, na direita, para desgrudar os itens ao lado dele, de uns 32 aqui. Então, ó, já desgrudou bem aqui. Perfeito. Vírgula. Agora a gente vai ter aqui, então, o nosso área button aqui, que é a view que tem o ícone dentro. Então, área button, dois pontos, abre e fecha aqui, background color, EC, F0, F1, que eu separei pra gente, e também height 60 e o nosso width 60. Então, qual que é a largura e altura do nosso botão? Eu vou centralizar o ícone agora aqui no centro e deixar um pouquinho arredondado, né, para ficar mais bonito. Um border radius para a gente arredondar, de uns 30, que é a metade, vírgula, justify content center, para a gente alinhar ele na parte vertical, vírgula, align items, para a gente alinhar no centro horizontal. Então, olha que legal, horizontal e vertical no centro da nossa bolinha, da elipse ali. Perfeito. E agora falta só o label, né, para a gente desgrudar um pouquinho. Então, vírgula, label, button, escrevi errado ali, deixa eu ver, opa,
label button aqui, o nome do estilo, né? Então deixa eu arrumar aqui, label button aqui, perfeito. Margem top de 4 para a gente desgrudar um pouquinho aí. Vou salvar. Deixa eu ver se eu arrumei nos dois, né? Esse text aqui, label button. Ah, no de cima aqui faltou. Label button também. Eu tinha arrumado. Perfeito. Margem top, text align center sempre, vírgula, font weight. Eu vou passar bold aqui, mas isso aqui é opcional se você quer bold ou não. Então ficou bem legal. E com isso a gente já finaliza aqui. Agora a gente pode colocar mais itens, né? Então eu tenho meu segundo botão. Vou duplicar de novo. Esse terceiro botão aqui, eu quero que seja, por exemplo, Credit Card. Eu vou mudar aqui para carteira. Beleza, ó, já temos o terceiro aqui. Vou duplicar de novo. O quarto aqui eu quero que seja o name do botão Barcode, que vai ser, por exemplo, boletos. E vou duplicar mais um aqui. Então, vou duplicar mais uma vez aqui. E esse próximo aqui, o name do ícone, eu separei o Setting, que vai ser o nome do text conta. Vou salvar e a gente reaproveita, ó, todo o nosso estilo em cada botão. Então, olha que legal. E a gente já tem agora que passou do limite aqui, a gente já tem o nosso scroll aqui. Se eu colocasse mais um, por exemplo, vou colocar mais um aqui com o mesmo ícone só para mostrar para vocês. Vou salvar. Teste aqui. Vou salvar. Então, ó, temos aqui e ó, tem o conta e tem o teste aqui que ficou por último. Eu vou tirar aqui, vou deixar só até o conta mesmo, tá bom? Então, a gente já tem todas as nossas ações aqui e embaixo aqui a gente já tem todas as nossas movimentações. Então, vou salvar, deixa eu fechar aqui, vamos voltar para a nossa home, vamos vir no projeto, dar um Ctrl M e um reload aqui para a gente ver como é que tá legal já. E olha que massa, né? A gente já tem o saldo, já temos os gastos, todas as ações que você tivesse no app você poderia colocar aqui agora, todas as movimentações já mostrando e escondendo. E agora sim, para a gente finalizar com chave de ouro, que aqui já tá, cara, sensacional, mas para a gente finalizar com chave de ouro, você pode colocar animações de entrada, igual a gente viu lá no começo do vídeo. Então bora lá, mas antes disso, lembre de se inscrever aqui no canal, clicar no gostei se você gosta desse conteúdo, se você quer que a gente traga mais conteúdo aqui de qualidade para vocês, isso ajuda muito a gente continuar produzindo nosso conteúdo para vocês. Bora lá, então bora agora adicionar animações. Existem várias bibliotecas, deixa eu trazer aqui para cá, beleza? Tem várias bibliotecas que a gente pode utilizar. A React Native Animatable, que eu já tenho um vídeo aqui no canal, que ela é muito fácil de utilizar, muito bacana. Daria para usar só ela. E a gente vai trazer uma diferente, que é a Moti, que também é muito legal utilizar. E tem muitas animações de forma fácil, né? A gente pode passar ali o que é animação e ela já ser feita de forma fácil. Então, vamos lá, vamos instalá-la no projeto. Então, ó, vou parar de rodar aqui. Vou dar aqui um Ctrl C. Deixa eu parar aqui de rodar. Vou dar um Ctrl C aqui no meu terminal. Ó, vou dar um CLS. Parou de rodar meu projeto. Vou vir até aqui. Vou fechar aqui no emulador. Perfeito. E agora, então, vamos vir aqui, ó, instalação. Vou copiar só o nome, né, que é bem grande, né? E vamos dar aqui um expo install Moti. Já que a gente está no expo, a gente vai instalar dessa forma aqui. Beleza? Então, vamos instalar. Se a gente voltar aqui, ela precisa dessa biblioteca React Native Reanimated para poder utilizar. Então, vou clicar aqui. Vamos vir aqui no View Docs, na parte de instalação, e vamos instalá-la também. Então, vamos lá, deixa instalou. Eu copiar aqui o nome também do Reanimated. Expo, install React Native Reanimated também. Então, vamos lá, deixa ela instalar aí. Vamos aguardar. Maravilha. E a gente precisa fazer uma configuração aqui dentro do Expo, dentro do Babel. Então, eu vou copiar aqui, dentro aqui, ó, plugins, que ele, deixa eu aumentar, esses plugins aqui que ele mostra pra gente. Então, eu vou copiar. Vamos voltar aqui, vamos no projeto. Vamos vir aqui, ó, Babel Config. Depois desse presets aqui, vírgula, colo aqui o plugins que a gente copiou lá. Vou dar um tab aqui, tira esses 3 pontinhos, né? E perfeito. Vou salvar aqui. Então, a gente colocou depois do presets, vírgula, e o seu plugin aqui. Vou salvar e fechar. Deixa eu tirar aqui o zoom gigante. E agora a gente já pode rodar. Então, vou dar aqui um Expo Start novamente. Para mim rodar o projeto de novo. Vamos aguardar. Trazer aqui para o lado. Vamos lá, beleza, e vou rodar de novo, né? Então, vou clicar aqui no meu caso Run Android Device, já que eu estou usando o emulador. Roda aí no seu celular ou no seu emulador. Vamos rodar de novo. E perfeito, tá rodando aqui já. Então agora a gente vai voltar aqui. A primeira animação que eu quero fazer é dentro do nosso header. Então vamos lá, vamos vir aqui. Vamos lá no nosso Components, Header e Index. E vamos lá. Primeiro passo, eu vou importar aqui o nosso Moti. Import from Moti. Vou trazer aqui um Moti View e um Moti Text. E aqui o Moti pede também pra gente, aqui no app.js,
como primeiro import. Então, o primeiro import aqui no app.js, importar diretamente o React Native Reanimated, tá? Para ele poder ter a parte de animações de gestos também, que a biblioteca usa. Então, eu vou salvar aqui, vou fechar e vamos lá. Aqui importamos a nossa view animada e o text também, para a gente poder manipular aqui no nosso header. Eu quero manipular primeiro essa nossa view aqui inteira, que é o content inteiro. Então, aqui no content, vou dar um enter aqui para a gente quebrar a linha. E eu vou mudar ela, que era uma view, para a nossa motiview. Então, vou abrir ela aqui e fecho ela aqui, ó. Cuidado para substituir a correta. Depois aqui do nosso style, eu vou ter aqui algumas propriedades, que é from, ou seja, abro duas chaves aqui, de onde vai começar a sua animação, e também o animate, que é a sua animação, para onde que vai ir. Então, o from, eu quero começar aqui no translate y, dois pontos, menos 150, que ele vai começar lá em cima, vírgula, opacity 0, ou seja, invisível, vírgula, e aí o animate aqui, deixa eu copiar as propriedades, vou colar aqui, ele vai vir para o translate y 0, que é a posição que ele já está atualmente, menos 150 seria subir o item para cima. Então, 0 é a posição atual. E o opacity vai vir para o 1. Então, eu vou salvar aqui para a gente poder testar isso aqui agora. Olha lá, tá vendo? Vou dar um Ctrl M aqui, um reload. Quando entra o app, ó, vem aqui o nosso header aqui. Só que eu também quero dar uma transição. Então, vou passar uma transition igual, abro duas chaves aqui. Eu quero que ele tenha um type. E a gente tem algumas aqui, que é o decay, spring e timing. Eu vou usar aqui o timing nessa, para ele perder essa... Opa, salvei sem querer aqui. E aqui é 2 pontos. Então, vou salvar aqui de novo. Beleza. Depois disso, vírgula. Eu quero que ele tenha uma duração, porque está muito rápido. Eu vou passar aqui 800 milissegundos, que é quase um segundo. E delay. Quero que ele demore uns 300 milissegundos para começar. Então, vou salvar. Vamos dar um Ctrl M e um reload. Você pode ver que ele demora 300 milissegundos e demora para acontecer toda essa animação, que é sair lá de cima e vir até a posição 0, ele demora 800 milissegundos. Poderia ser mais rápido, mais lento, você pode manipular, não tem problema, tá? Então, a gente já fez a primeira animação. A segunda, eu quero que o nosso texto do nome venha aqui da esquerda para a direita. Então, no nosso texto aqui, eu vou usar o multitext. Então, multitext, perfeito. Vou dar um enter aqui no name do usuário. Vou dar um enter nas propriedades para a gente começar a animação. From, abro duas chaves. Translate x, que é mexer no horizonte, que é da esquerda para a direita, né? No horizonte, vai ser menos 300. E ele vai vir, então, para o animate. Abro aqui duas chaves. Translate x para o 0, ou seja, para a posição atual dele. E também transition. Abro aqui duas chaves. Vou passar também do type timing, vírgula. Eu quero também ter uma duration de 800 também, para fazer isso. E delay, vou passar o mesmo aqui, que é 800, para ele ter um delay maior para poder vir. Então, vou salvar isso aqui e a gente vai ter tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ele vindo para baixo e depois vindo ainda o nosso nome da esquerda para a direita. Vou dar um Ctrl M, um reload para a gente atualizar. Deixa eu até fechar aqui que bugou o Expo. Deixa eu colocar aqui de novo para rodar. E beleza, olha que legal, ficou muito massa. Então, claro, você pode brincar com as animações, mas de forma fácil a gente passa de onde começa ali a animação e até onde ela vai e a transição que ela tem, que é qual a duração que vai demorar, se você quer um delay nessa animação para poder começar, se você quer então um timing, ou se você quer, por exemplo, aplicar aquele spring, que ele tem aquele efeito de batendo, né? Então, se eu salvar, olha a diferença, vou atualizar aqui de novo. Ele tem aquele efeito meio ping-pong, né? Agora, já o timing não tem. Então, claro, fica a critério se você quiser usar. Então, vou salvar. E agora vamos aqui para o nosso card aqui do nosso balance. Então, vamos lá. Balance e index. Vamos importar aqui. From motiv. Vou trazer aqui o nosso motiview. E eu vou usar ele no nosso container inteiro. Então, o container que é a view que está por volta de todo mundo, ó. Vou usar motiview. E vou dar um enter aqui para a gente passar as animações dela. E esse cara aqui eu quero uma animação com from, que seja aquele flip. Então, eu não vou mexer no translate, eu vou mexer na rotação. Então, rotate no eixo X, vai começar de menos 100 degraus, vírgula, opacity 0 também, ele começa já na opacidade 0 aqui, e ele vai então para o animate, abra aqui, para o rotate X, na posição 0 degraus, com o opacity 1 aqui. Então, ele vai ficar visível. Então, ele vai vir do menos 100 para o 100 aqui. E aí, também quero passar a transition, né? Então, transition, abro duas chaves aqui. Quero também do type timing, vírgula.
quero um delay também de 300 milissegundos para ele começar. E também uma duração maior, né? Para a gente ver o efeito girando melhor aí. Então, vou salvar 900 milissegundos. Vamos lá? Vou atualizar. E olha que legal, né? Já dá outra cara para o nosso projeto. Então, ele dá aquele flip do rotate do eixo X e já ficou bem legal. Agora, para a gente finalizar as animações, vamos colocar aqui já para a gente ocultar o item. Que desse jeito já está muito massa. Mas vamos colocar para quando desocultar o item, ele vir da direita para a esquerda também. Então, vou salvar. Vamos lá. Vamos aqui no nosso Movements Index. Vou importar. From MotiView. E também Animate Presence. E também o MotiText aqui para a gente poder usar. Vou envolver os nossos textos que a gente vai fazer a animação dentro dessa Animate Presence. Então, primeiro aqui, Animate Presence. Vou envolver ela aqui, ó. Nosso texto vai ficar dentro. E para ela, vou passar um Exit Before Enter. Então, vou copiar aqui, vou colocar na de baixo também. Vou colar aqui. Vou dar um tab aqui para identar. Ela fica em volta do skeleton e ela fica, ó, em volta aqui da nossa animação aqui do text. E agora vamos animar o nosso texto. Então, vou mudar aqui para MotiText. Eu vou mudar aqui para MotiText. Vamos passar a nossa from. Eu quero mexer no eixo X, então Translate X novamente. Vai começar lá do 100, então lá para frente. A Animate vai vir no Translate X para o 0, para a posição atual. Eu quero passar a nossa Transition. Ele vai ter aqui um Type Timing, que eu quero usar. E também uma duração de 500 milissegundos para acontecer. Então, se eu desbloquear, ó, ela vem aqui. Então, muito massa. Já ficou bem legal. E se quiser também, a gente pode colocar aqui na nossa view um MotiView do Skeleton. Vou dar um Enter aqui para a gente passar a propriedade. Vou dar aqui, então, um From. Para a gente passar Opacity 0. Então, ele começa invisível, né? E vai no Animate. Opacity 1. Para ficar visível. E a gente pode passar também uma Transition aqui. Type Timing também. Vou salvar. Então, ó, quando clica, ele vem. E aí fica visível também o nosso item. Se quiser colocar aqui no seu Translate X, aqui em vez de Time, utilizar o Spring, também fica legal. Então, vou salvar, ó. Ele vai ter aquele efeito de, ó, vindo e voltando. Tá vendo? Parece que ele tem um estilingue, né? Então, fica bem legal também. Mas eu acho que fica mais bacana, no meu caso, minha opinião, usar o Time aqui. Mas, claro, fica a critério de vocês. E agora sim a gente finaliza o nosso projeto. Então, eu vou dar aqui um Ctrl M e um Reload para a gente dar aquela atualizada nele aqui. Colocamos as animações de entrada aqui, de flip. Também a animação de entrada vindo da esquerda para a direita. Temos a nossa lista e a hora que eu clico para ver também tem a nossa animação mostrando o valor ou escondendo novamente. Então, ficou muito massa a nossa aplicação com uma interface do aplicativo de finanças. Se você quer ver a continuação ou quer mais desse projeto, comenta aqui embaixo e não se esqueça, para você que quer sair do zero, entrar para o mercado de trabalho, criar aplicativos completos, aprender de verdade, dominar a desenvolver sites, aplicativos, tudo passo a passo e com o nosso suporte. Tá abertas as inscrições aqui embaixo para a fábrica de aplicativo, para você que quer de verdade, passo a passo, que a gente pegue na sua mão para você aprender de verdade a desenvolver aplicativos, sites profissionais. Então, te vejo lá dentro da turma, comenta aqui o que você quer ver para o próximo vídeo aqui no canal. Até mais!